Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos e amigos e aqueles que estão inscritos no nosso canal. Hoje, mais um dia que vamos falar sobre hermenêutica bíblica. Agora, a segunda parte. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Deixe aí um like, se gostou, deixe aí um like aí. Coloque o seu comentário, a sua sugestão, que estaremos com certeza vendo e analisando os pormenores. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Mais aí Bíblia explicada teologicamente para a sua vida. Hoje iniciaremos com o método sintético. Método sintético é um método também dentro da hermenêutica de abordarmos os livros da Bíblia, de uma forma mais panorâmica. Na aula anterior, nós falamos sobre o método analítico, onde nós examinamos de uma forma mais criteriosa, profunda, mais de dentro para fora. No método sintético, nada mais é que o método que nós temos, que é utilizado nos estudos de cada livro. E aqui diz o seguinte: é o método utilizado nos estudos que abordam cada livro como uma unidade inteira e procura o seu sentido como um todo, de forma global. Então, este é o método sintético, que estaremos abordando. No método sintético, a gente, queridos, faz a seguinte pergunta, justamente para estarmos aclarando algumas coisas, se aprofundando na palavra de Deus. Então vocês têm que fazer perguntas. No método analítico também se faz perguntas. No método sintético faz as seguintes perguntas, é quase a mesma paridade. E a primeira pergunta que você faz é: o que leio? Ou seja, tipo ou gênero de texto. Se é lei, se é história, se é poesia. Claro que nós temos aí, por exemplo, os livros poéticos. O gênero em si já diz que o livro é cheio de poesia, Quando a gente vai para os livros históricos, que é de Josué a Esther, nós temos também um gênero literário, E quando falamos também sobre lei, nós temos com certeza o outro tipo de gênero. Então, o que leio? Tipo de gênero de texto: lei, história, profecias, apocaliptismo, evangelhos. Então, tem que identificar essas questões aí. Então, essa é a primeira pergunta que você deve fazer para um texto bíblico, A segunda pergunta é: quem escreveu? Ou seja, os autores que escreveram. Quem foi esses autores? Você tem que identificar esses autores do qual você está lendo o livro. Se foi Mateus, se foi Marcos, Lucas e João, etc. Se foi algum destes ou outros, você tem que identificar qual o autor. É claro que muitas das vezes você vai ter a dificuldade de identificar muitos autores, mas existem bons livros que podem lhe auxiliar nessa questão. A terceira pergunta que você tem que fazer é a seguinte: para quem escreveu? Ou seja, os destinatários. Se foi pessoa, se foi Israel ou se foi igreja. Para quem escreveu este autor? Depois que descobrir quem foi que escreveu, então, e também descobrir o gênero literário, você faz essa pergunta: para quem ele escreveu? Quem foram os seus destinatários? No caso de Mateus, nós sabemos que ele escreveu, na verdade, para os judeus, os irmãos judeus. Então, isso é importante você identificar essa questão. A outra pergunta que você deve fazer é: por que escreveu? Ou seja, qual foi o motivo, a razão, o pretexto, a causa que levou o autor a escrever este livro, ou esta epístola, ou esta carta? Qual foi o autor, ou melhor dizendo, o motivo, a razão, o pretexto, a causa que levou o autor a escrever isso? É muito importante. E uma outra pergunta que você deve fazer: quando escreveu? O tempo, o período aproximado. Aí você precisa realmente entrar dentro da cronologia bíblica
para identificar um aproximado de tempo quando o autor escreveu tal livro. Daqui a pouco nós vamos verificar na questão de um evangelho, né, no evangelho de Mateus, e vamos identificar algumas questões aí para você estar aí mais abalizados e tornar mais aclarado esse estudo do método sintético. Uma outra questão que você deve fazer é, por exemplo, a última pergunta: o que escreveu? Conteúdo, doutrina, orientação? O que realmente contém na carta? O que realmente contém no conteúdo? Né? Se é doutrina, orientação, se é alguma repreensão, uma exortação, vocês têm que observar. Então, a primeira questão que nós devemos sim trazer aqui mais aclarado, esse é o método sintético. Então, a primeira pergunta, você tem que dizer o que leio. Tipo de gênero, texto, se é lei, história e poesia. Quem escreveu? Os autores? E foi Mateus, Marcos, Lucas e João? Quem? Então, identifique. Para quem escreveu? Os destinatários, pessoa, igreja ou Israel? Por que escreveu? O que levou ele a escrever isso? Motivo, razão, pretexto, causa. E quando escreveu? Tempo, período aproximado. E também o que escreveu. Qual o conteúdo? Se é doutrina ou orientação. Então, no método sintético se faz estas perguntas para deixar mais abalizado, mais aclarado, mais aprofundado aí o estudo, e com certeza você vai sair bem neste método. E quando você for apresentar uma aula, uma exposição diante da sua igreja, da sua célula ou até mesmo de seu grupo, você vai ficar muito seguro dessas informações. Então, essas são informações preliminares do método sintético. Mas vamos ao outro slide. Aqui diz o seguinte: outra maneira de determinar a ênfase ou característica de um livro é observar o espaço dedicado a certo assunto. Ou seja, no livro vai ter alguma questão que você vai, por exemplo, identificar. E vocês realmente têm que ler com bastante atenção. Vejamos aqui. O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus enfatiza a fé. Em todos os demais capítulos, ela enfatiza a palavra superior. O que é isso? O capítulo 11, que é um capítulo célebre, que nós observamos, é um capítulo que realmente exalta a fé. Deus criou o mundo. Pela fé entendemos que Deus criou os mundos pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não se vê do que é aparente, ou não foi feito daquilo que é aparente. Então, pela fé entendemos que os patriarcas alcançaram. Então, o capítulo 11 ressalta muitas questões de fé. E nos demais capítulos do mesmo livro, lembrando que é o mesmo livro da Epístola aos Hebreus, no mesmo livro, ele vai ressaltar algumas questões que eu quero mostrar para vocês aqui no próximo slide. Primeiro exemplo aqui, nós temos a palavra superior. Vejamos que sempre, capítulo 11 de Hebreus, mostra a palavra fé. Nos demais, ele vai destacar uma palavrinha, a palavra superior. Então, nós temos a letra A, superior aos anjos, capítulo 1, verso 14. Letra B, superior à aliança, 7:22. Letra C, superior à bênção, 7:7. Letra D, superior à esperança, 7:19. Letra E, superior à promessa, 8:6. E letra F, superior ao sacrifício, 9:23. Letra G, superior ao patrimônio, 10:34. Letra H, a ressurreição, superior à ressurreição, capítulo 11, verso 35. Letra I, superior à pátria, capítulo 11, verso 16. Superior a Moisés, capítulo 3, verso 1 a 4. Quem é superior? Logo, nós estamos tratando de Jesus. Jesus é superior aos anjos, à aliança, à bênção, à esperança, ao sacrifício, ao patrimônio, à ressurreição, à pátria e a Moisés. Nós identificamos esses pormenores. Então, o livro que vai ser abordado por vocês, vocês têm que identificar todos esses pormenores dentro do livro, fazer as suas anotações para poder estar, com certeza, tirando aí aquilo que é muito precioso que o livro está abordando. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele identificou isso, e os leitores
nos seus primeiros leitores, com certeza observaram. E nós também, como estamos longe, mais de 2.000 anos aí de distância, temos que investigar esses passos. Esses são os primeiros passos do método sintético, né? Também nós temos aqui o segundo exemplo que eu quero tratar com vocês. Esse exemplo é interessante dentro do método sintético. O que você vai observar? Nós vamos observar o seguinte, dentro do método sintético, né? Evangelho de Mateus. Você pega o Evangelho de Mateus, você tem que descobrir o autor. Você lembra o autor? O autor é Mateus. E depois a data, cerca de aproximadamente 60 depois de Cristo. Depois nós temos também o tema, né, que você lê, é o que mais ressalta dentro do livro. O tema, você observa que Mateus ele tem 28 capítulos, observa o tema que existe nele, né, os maiores, melhor dizendo, pelo menos aqui, nós temos Jesus, nós temos o Messias e também nós temos Rei. E outra coisa que você deve fazer é encontrar a palavra-chave. E a palavra-chave de Mateus é cumprir o reino dos céus, Filho do homem, Filho de Deus, e também a palavra igreja é uma palavra-chave. Então a palavra-chave, existe mais palavra-chave do que essa, claro, né? Não existe uma palavra-chave, existem diversas palavras-chave que você tem que identificar de uma forma global o livro, com uma unidade inteira, né? E o versículo-chave, por exemplo, existem diversos versículos-chave, né? Pelo menos aqui nós temos dois, Mateus capítulo 23, do 37, né? E também 39, ou ao 39. Então os versículos-chave é aquilo que mais também está aparecendo, de uma importância, que você deve fazer isso no seu método, né? E neste segundo exemplo, tem que observar, se você estudar o Evangelho de Mateus, você tem que saber quem é o autor, você tem que saber a data, qual foi escrito, você tem que saber o tema e também a palavra-chave e os versículos que ressalta aí, né? Os versículos-chave que vai aclarar para você um exemplo mais profundo. Ainda no Evangelho de Mateus, nós temos o seguinte, propósito, né? Mateus escreveu este Evangelho, ou seja, para quem? Qual é o propósito também desse Evangelho, né? Em primeira instância, nós temos aqui o propósito dele, para prover aos seus leitores um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular. Então, o aspecto do propósito começa por aqui. O 2 aqui significa assegurar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus e o Messias esperado desde os tempos antigos, predito pelos profetas do Antigo Testamento. E no 3 nós temos para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. Então, o propósito que eu destaquei aqui no Evangelho, claro que existe mais ainda, que é como exemplo para você, na primeira instância, é para prover aos seus leitores um relato da vida de Jesus por uma testemunha ocular, ou seja, Mateus, ele escreve, com certeza, para deixar os seus leitores mais avalizados concernente ao nascimento, a obra e o ministério de Jesus, né? No segundo aqui nós temos para assegurar também eles que Jesus é o Messias esperado desde os tempos antigos, preditos pelos profetas do Antigo Testamento. É por isso que você tem em Mateus capítulo 1 aquela genealogia. O que é genealogia? Provando que Jesus de fato é filho de Davi, ou seja, vem da descendência de Davi. Ele está provando aos seus leitores. Os leitores vão ter agora um relato sobre a vida de Jesus, se de fato mesmo Jesus, filho de Maria e José, é o Messias esperado de Israel. E no terceiro aqui, para demonstrar que o reino de Deus se manifestou em Jesus de maneira incomparável. De fato, Jesus veio trazer o reino de Deus. Então, o método sintético vai abordar este propósito. Então, aqui é como exemplo para você fazer na sua casa, fazer aí o seu trabalho, investigando evangelhos. Se você, por exemplo, for pegar Marcos, é a mesma ênfase. Lucas, Mateus, João, no livro de Apocalipse, o Antigo Testamento, isso segue uma ordem, é o mesmo exemplo que estamos dando aqui, né? Vamos para o próximo slide. Por exemplo, ainda dentro do Evangelho de Mateus, nós temos os 5 principais sermões. Lembrando que nós estamos abordando um pouco do Evangelho de Mateus de uma forma global, entendeu? Então, em um dos seus estudos, você tem que identificar, né, se falam sermões ou se
se foi profecia e tal, tudo mais, você tem que fazer essa abordagem. E eu estou observando aqui a questão dos 5 principais sermões de Jesus dentro do Evangelho de Mateus, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 25. E você deve identificar esses sermões, né? Essa ênfase, pelo menos aqui, nós temos que identificar. E o primeiro é o Sermão da Montanha, que vai de Mateus capítulo 5 a Mateus capítulo 7. Interessante isso, né? Esse é o primeiro sermão. O 2 é instrução para os proclamadores itinerantes do reino de Deus. Mateus capítulo 10. O terceiro sermão é as parábolas a respeito do reino. Mateus capítulo 13. O quarto sermão que encontramos é o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor. Mateus 18. E o quinto e último sermão principal é o sermão do Monte das Oliveiras, a respeito do fim ou dos finais dos tempos, que abrange 2 capítulos, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo de número 25. Então, dentro do Evangelho de Mateus, você tem que fazer essa abordagem, né? Também de Marcos, da mesma forma. Eu fiz aqui como exemplo para vocês e estou sendo bastante enfático nisso. Primeiro, é chamado Sermão da Montanha, né? O primeiro sermão de Jesus. O segundo sermão é instruções para os proclamadores itinerantes do reino. O terceiro é a parábola a respeito do reino. E o quarto é o caráter dos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. E o quinto sermão é o Sermão do Monte das Oliveiras, a respeito do fim dos tempos. Isso vocês têm que saber, né? Dentro dessa unidade do método sintético, você deve buscar, procurar, né? Você deve ter livros em mãos para ter essa investigação. Você mesmo tem que ler a Bíblia Sagrada e vai identificando, pegue o lápis, pegue o seu caderno, a sua caneta e vai aí anotando todas as referências, pelo menos que vocês chamam a atenção à vista quando você está lendo. Isso de fato é importante. E muitas coisas eu deixei de fora, né? Eu deixei de fora. Claro que o Evangelho de Mateus, ele, na forma mais completa, né? Nós temos que ele é 28 capítulos, é o 40º, aproximadamente o 41º livro da Bíblia, né? Possui 28 capítulos, 1071 versículos, existe mais de 100 profecias do Antigo Testamento, né? E registrada neste Evangelho. Então, isso vocês podem estar se aprofundando em cada pormenor. Lembrando que a aula de hoje foi o método sintético. A próxima aula vai ser o método biográfico que vamos abordar. Deus abençoe você, deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, Deus abençoe, faça as lições, tudo que você for aprendendo aqui, de fato, será importante para a sua vida. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.